que dizem, né? Inclusive o próprio Jacques Wagner e as outras figuras políticas. Teve gente, né, Marília, inclusive, como é o caso do Davi Alcolumbre, que vive um momento de, ali no dia a dia do trabalho do Congresso, conflitos com o governo do presidente Lula, mas ontem ele foi bastante corporativo, se a gente puder utilizar essa expressão, com o parlamentar. Deu solidariedade, né? Apresentou solidariedade em relação ao que o Jacques Wagner está passando, defendeu ali que ele consiga fazer a sua defesa, né, Marília? Ele acabou devolvendo ali uma gentileza, né, Nath, se a gente for ver. Porque nessa semana, o presidente Davi Alcolumbre, no plenário do Senado Federal, ele comentou a respeito de uma reportagem feita pela revista Veja, onde mostrou ali que Davi Alcolumbre teria também recebido repasses de Daniel Worcaro. Ali, o senador Davi Alcolumbre negou, disse que não recebeu nenhum tipo de verba relacionada ao banqueiro Daniel Worcaro, nem aqui no Brasil, nem no exterior. Jacques Wagner foi para a tribuna e também saiu em defesa do senador Davi Alcolumbre. Ontem foi, então, a vez de Davi Alcolumbre retribuir a gentileza de Jacques Wagner. Ontem nós teríamos ali, Nath, uma sessão do Congresso Nacional para avaliar vetos presidenciais. De acordo com o presidente Davi Alcolumbre, essa sessão já estava marcada, teve antecedência, mais de um mês para que as lideranças pudessem se organizar para poderem fazer as suas articulações em relação à derrubada ou então a manter os vetos, mas, de acordo com ele, não houve quórum, tiveram ali muitas polêmicas envolvidas e, com isso, ele acabou, então, adiando a sessão do Congresso Nacional, mas que nada deve ter a ver com a operação de ontem. Com isso, a sessão foi cancelada e depois ele falou a respeito, então, Nath, sobre a operação Compliance Zero, que mirou, então, aí o senador Jacques Wagner. Ele saiu em defesa de Jacques Wagner, disse que o Brasil hoje vive o ódio e não o amor, que a polarização ela vem tomando de conta de todos os espectros políticos dentro do Senado Federal, dentro do Congresso Nacional, como uma figura. Ele também afirmou que o senador Jacques Wagner, ele precisa, ele está falando que ele tem a convicção de que no decorrer do processo as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona. E a gente tem o trechinho da fala do senador Davi Alcolumbre para acompanhar. Meu apoio, a minha solidariedade integral a um colega senador da República, e eu tenho a convicção que no decorrer do processo as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas e um dia elas serão julgadas. E é lá nesse dia que a pessoa pode ser condenada ou inocente. É isso, né, Nath? Mais um senador da República sendo alvo dessa operação Compliance Zero que mira o Banco Master. E aí ontem também foi a vez de Jacques Wagner se defender. Procuramos o senador pela manhã inteira, né, enquanto a operação acontecia. Não tivemos retorno da assessoria, dizendo que não iria se manifestar naquele momento. Mas, à tarde, ele concedeu uma entrevista para a Band News, onde ele ali trouxe, né, a sua defesa em relação ao o que aconteceu na manhã dessa quinta-feira. Ele disse que os dólares, né, aqueles 49 mil dólares que foram encontrados no apartamento dele aqui em Brasília, têm origem em relação às diárias que foram pagas pelo Senado Federal em razão de viagens para o exterior que ele realizava como parlamentar, como senador da República. Ele ainda disse, né, nessa entrevista, de que o presidente Lula ligou para ele, prestou ali sua solidariedade, foi um telefonema, depois dessa operação, e que teve ali, né, Jacques Wagner como um dos alvos, e que ele permanece no governo, permanece como líder do governo, e a gente tem esse trechinho da fala do senador Jacques Wagner para acompanhar. A candidatura está mantida e, repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esses, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso, depois inocentado e está aí como presidente da República. Então, minha candidatura está mantida e eu espero ser eleito de novo senador da Bahia. Paula. E o senhor continua na liderança do governo no Senado?
eu continuo na liderança, até que o presidente Lula peça para eu me retirar. Não acho que ele vai fazer isso, mas se ele fizer, é um direito dele. O cargo é do presidente da República, o cargo de líder do governo, mas eu falei com ele hoje, ele sequer tocou nesse tema. Então, na minha opinião, ele vai manter. Até porque, repare, isso, por enquanto, é uma mera investigação, como foi a investigação de 2018 sobre a Fonte Nova. Até agora eu não sou réu, não sou culpado, não sou nada. É uma investigação em cima do que eu imagino que a Polícia Federal encontrou no celular ou em alguma delação de alguém que eu desconheço quem foi, e vieram conferir comigo. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a tudo que eu tenho a dizer. É isso, Nath. Essa foi a fala aí do senador Jacques Wagner. É importante a gente trazer um ponto aqui, que muitos parlamentares ali em torno do governo Lula, ali dentro do Congresso Nacional, têm uma certa insatisfação com a liderança que está sendo feita pelo senador Jacques Wagner por conta das derrotas que o governo já sofreu ali dentro, como, por exemplo, a derrota do nome do ministro Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Muitos parlamentares ali dizem que é necessário que o Jacques Wagner entregue o cargo de líder do governo dentro do Senado Federal por conta dessas investigações. Mas ele deixou bem claro aí que o presidente Lula não falou neste momento sobre ele deixar a liderança e que ele permanece como líder do governo. Além disso, na entrevista, Jacques Wagner disse que também não tem qualquer ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro. Mas as investigações apontam aí, né, que a ligação de Jacques Wagner é com o banqueiro Augusto Lima, que era ali sócio de Daniel Vorcaro, e tem toda uma ligação ali com o Banco Master. Aguardar o que deve vir dessas investigações. Quem também se manifestou, Nath, foi o pré-candidato à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não é investigado ainda nessa operação Compliance Zero, mas ele já apareceu com ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro. Nós relembramos aqui que o site Intercept trouxe que o senador Flávio Bolsonaro chegou a pedir dinheiro para Daniel Vorcaro para poder custear o filme que trata sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um primeiro momento, o senador Flávio Bolsonaro disse que não tinha nenhum tipo de contato com o banqueiro Daniel Vorcaro. Ele chegava até a exibir uma camiseta dizendo que o Banco Master era do Lula e o Pix era do Bolsonaro. Mas aí nós vimos nas reportagens, né, o contrário, e o próprio senador depois acabou admitindo que pediu sim dinheiro para o banqueiro Daniel Vorcaro, que teve encontro com o banqueiro Daniel Vorcaro, mesmo após ele ser preso naquela primeira fase da Operação Compliance Zero, enquanto ele usava a tornozeleira eletrônica em casa. Aí ontem, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro estava em um evento fazendo lançamento aí voltado para a área de segurança pública com o Guilherme Derrite e também com o senador Sérgio Moro, e comentou sobre a operação que mirou o senador Jacques Wagner. E ele disse que o PT da Bahia estava implodindo. E a gente tem esse trecho para acompanhar também. Eu disse há poucos dias, esse plano aqui é uma péssima notícia para o PCC, para o Comando Vermelho e para o PT, que hoje está tendo um dia pior ainda, porque o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Isso é um alento de que a impunidade vai ser combatida, e como nós sempre dizemos, o cerne de todo esse problema era o PT da Bahia e agora começa a vir à tona. Nath, para a gente finalizar, né, esse é o segundo senador, né, o segundo parlamentar que é alvo da investigação Compliance Zero. O primeiro foi o senador Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, ele que é presidente do partido, que fez ali uma federação com a União Brasil. Ali também nós tivemos nas investigações apontando que Ciro Nogueira recebeu vantagens do banqueiro Daniel Vorcaro para poder ali contribuir com ações, com projetos voltados à instituição financeira dentro do Congresso Nacional. Foi alvo de busca e apreensão também aqui em Brasília e também lá no seu estado de origem. E agora tivemos, então, o líder do governo dentro do Senado Federal, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, também como alvo dessa operação Compliance Zero,
9ª fase, Nath. É isso mesmo. Chegando com um peso, né? Agora se aproximando ainda mais do Congresso, assim como a Marília muito bem pontuou, no caso do Ciro Nogueira, não teve a PF circulando pelo Congresso, literalmente, né? Mas nos endereços ali ligados ao Ciro, e a mesma situação aqui com o Jacques Wagner também. A PF não passou pelo Congresso, mas pelos endereços ligados ao Jacques Wagner. Também Marília trouxe um outro ponto muito importante, que é de esperar o que virá ali do presidente Lula, se tira, né, o líder do cargo dele de liderança ali do governo no Senado, e o próprio Jacques Wagner está bastante confiante de que a relação dos dois não vai ter espaço para que isso aconteça, mas que mesmo que o presidente Lula escolha fazer isso, ele está no direito dele. É uma missão bastante difícil para o presidente Lula aí. Vamos ver, a gente continua acompanhando. Você quer adicionar mais um pontinho, Marília? Só mais uma curiosidade, Nath, que também é uma missão difícil para o presidente Lula em relação a Jacques Wagner, mas também uma missão difícil para o eleitor brasileiro. Porque nós estamos falando de 2 senadores que devem concorrer à reeleição. Ainda não se sabe, né, se Ciro Nogueira está fazendo aí a sua pré-campanha para o Senado. Jacques Wagner também, nessa mesma entrevista que ele deu aí à Band News, falando que continua com a sua missão de tentar uma reeleição para o Senado Federal. Então, é uma missão também aí para o eleitorado, né? Se vai reeleger esses dois parlamentares, esses 2 senadores que são alvo aí de uma operação que mira fraudes voltadas aí a fraudes financeiras, que mexe também com o bolso da população, banco privado, mexendo com o dinheiro da população, né, Nath? Então cabe também aí uma certa reflexão por parte do eleitorado quando for às urnas em outubro. E como é que esses 2 senadores fazem campanha tão complicados na justiça, né? Porque eles vão ter que se explicar. É isso, faz parte de todo o sistema que a gente vê. Com o Ciro vai ser desse jeito, já está sendo, com o Jacques Wagner da mesma forma. E como a Marília aqui muito bem nos pontuou, e a gente vai trazer mais detalhes ainda ao longo dessa edição do Acorda, no restante da programação, tem muito que ser explicado, né? Tem muita ponta solta aí, é muito dinheiro em espécie, no hotel, como a Marília falou, em outros endereços, relógios vários, enfim, Jacques Wagner tem muito o que se explicar com a população, mas com o presidente Lula, para que o presidente não o tire desse cargo de liderança. Valeu, Marília! Marília volta ainda nessa edição, também durante a nossa programação, para trazer mais detalhes importantes aqui de Brasília.